Oi, gente, tá começando mais um conteúdo pra vocês, feito com todo amor, com todo carinho pra vocês dessa turma número 10 do Sebrae, que eu sempre gosto de dizer isso, né? É a turma 19FC10 e é um prazer estar aqui novamente. Queria começar com uma reflexão nesse período em que estamos em casa, né? Vocês já pararam pra pensar quanta gente tá em casa e não tá produzindo nada, não tá conseguindo fazer nada, né? Parou completamente, não tá tendo a oportunidade de se capacitar, de estudar ou de trabalhar. Já pensou como deve ser angustiante isso? E olha que diferencial, que coisa boa você ter aqui nossos encontros, né? Pra mim, então, faz toda a diferença, viu? Na minha vida, esses encontros faz toda a diferença estar junto aqui com vocês. E a gente faz isso, gente, justamente para que você tenha uma perspectiva, para que você acredite que esse período ele vai passar, mas que você não pode ficar parado. Você tem que correr atrás, tem que persistir, tem que ir à frente, porque os objetivos eles estão aqui para serem alcançados, né? E eu tenho certeza que depois disso você vai ver melhor, refletir e até agradecer por estar tendo essa oportunidade, né? Tudo é novidade para todo mundo, mas a gente precisa se adaptar. Esse agora, por enquanto, é o nosso novo normal, né? E a gente vai se adaptar, a gente vai chegar lá e já tudo volta às conformidades, tá bom? Então vem comigo que tá começando mais um conteúdo feito com todo carinho e toda a atenção para vocês. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, certo? A gente vai falar sobre pressão arterial e sobre a hipertensão e um pouquinho de hipotensão também, tá? São temas muito relevantes para a sua formação, para a sua vida, né? Às vezes a gente... professora, eu conheço alguém que tem pressão alta na minha família, ou eu mesmo tenho pressão alta, minha pressão às vezes baixa, eu não sei o que fazer. Então, são através dessas discussões que a gente vai nortear o nosso conteúdo de hoje, certo? Lembrem que nós estamos lá no nosso livro de primeiros socorros, tá bom? Vai lá no seu capítulo 12, na página 53. Vai, abre aí, confere o conteúdo, lê, gente, grifa, faz fichamento, faz resumo, tá certo? Tudo é válido. E aí depois vem para o nosso conteúdo para a gente começar a sedimentar esse conhecimento, tá? Sem esquecer dos exercícios, certo? Muito importante a participação de vocês. Então vamos lá, vamos entender do que se trata isso aqui. Primeiro, eu queria falar para vocês, né? Começar com uma pergunta, como sempre, para ver se vocês me dizem aí o que é hipertensão. Vamos começar falando sobre a hipertensão um pouquinho, para vocês entenderem. E aí, quando eu digo assim, fulano ele é hipertenso, será que hipertensão é a mesma coisa de pressão arterial? Tem gente que acha que é, viu? Por incrível que pareça, tem gente que acha que é. Eu queria que vocês entendessem que pressão arterial todo mundo tem, certo? Então, todo mundo tem lá uma pressão basal, a pressão que o sangue vai estar submetido lá nos vasos do seu corpo, certo? E lá no seu coração também, né? No seu órgão principal de bombeamento sanguíneo. Mas a hipertensão, ela é uma patologia, certo? Então, quando a gente fala de hiper, a gente tá falando de aumento. Então, eu disse para vocês agora que a pressão arterial é um nível lá de tensão que as minhas artérias, minhas veias lá, meus vasos estão. Quando eu tenho uma hipertensão, é porque essa pressão ela está aumentada. Então, quando eu digo que a pessoa ela é hipertensa, ela tem um aumento da pressão arterial, né? E aí, esse aumento da pressão arterial, ele vai ter a fisiopatologia de várias doenças envolvidas, né? Algumas pessoas desenvolvem a hipertensão por doenças secundárias. Eu tive um problema lá nos rins, né? Tem uma obstrução lá numa artéria renal, isso pode interferir na pressão, certo? Ela pode ter algum problema lá na glândula adrenal, né? Nas supras renais e ter lá alguma alteração. Na tireoide, algum problema na tireoide pode causar pressão alta. Então, tem várias causas secundárias da pressão alta, certo? A pressão ela pode subir
por qualquer doença que vá modificar a tensão lá dos meus vasos, certo? Só que existe, gente, uma hipertensão primária. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele indivíduo, ele não tem uma causa específica, não tem uma doença por trás para ter essa pressão alta. A pressão dele é alta mesmo sem nenhuma alteração em algum órgão, sem nenhuma doença de base. Essa pressão que é alta sem nenhuma causa, vamos dizer assim, a gente caracteriza como a hipertensão, que é a hipertensão propriamente dita, a hipertensão primária. Então, é aquela hipertensão que é causada, aparentemente, não por uma doença, então não tem por trás uma alteração anatômica, não tem por trás nenhuma doença de base. O indivíduo por si só, ele é hipertenso. A tensão nos vasos dele é maior. E aí nós temos alguns fatores de risco que podem levar a isso, certo? Que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Histórico familiar, né? A questão da herança genética, a gente vai ver, vai falar sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam primeiramente é isso, tá certo? Pressão arterial não é igual à hipertensão, tá bom? A pressão arterial todo mundo tem, porque é a tensão lá, é a pulsação, é a força com que o seu sangue está correndo lá dentro dos seus vasos. Mas o aumento dessa tensão, dessa pressão, aí vai se caracterizar como uma patologia. E essa patologia, quando não tem uma causa por trás, como alguma alteração anatômica, alguma doença em algum órgão específico, a gente chama de hipertensão primária. É aquela hipertensão que não tem uma causa estrutural por trás, certo? Aqui eu trouxe essa figura para vocês verem, né, os vasos. A gente tem lá o fluxo normal de sangue nos vasos, certo? E quando a pessoa tem uma pressão muito elevada, imaginem que esse fluxo ele está lá correndo com muito mais força. Vou dar um exemplo que eu gosto sempre de dar, né? Imagine, gente, os nossos vasos como uma mangueira, tá bom? E aí, imagine lá você aguando a grama lá da mangueira, né? Tem lá o bico da mangueira, você tá lá aguando a grama. Se você deixa a mangueira lá totalmente aberta, ela vai pingar numa velocidade, né? Aquela água que vai sair da mangueira, ela vai pingar numa velocidade. Agora, se você fecha, assim, parte do bico da mangueira, ou até numa torneira, se você fecha parte do bico, assim, da torneira, você vai ver que a água ela vai correr com uma velocidade muito maior, com uma força muito maior. Então, imagine que a pessoa que tem hipertensão, ela vai ter lá um fechamento, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor, né? Como se o bicozinho da mangueira ou a torneirinha que está correndo a água, que na verdade é o sangue, tivesse estreito. E aí isso aumenta muito a pressão sanguínea, tá? Tem várias causas, a gente vai ver, certo? Mas essa é uma analogia que eu gosto de mostrar para vocês entenderem um pouquinho do que se trata, tá bom? Então, quando eu digo que eu tenho hipertensão, eu vou ter uma resistência. Existe uma resistência à passagem do sangue, tá certo? Isso caracteriza-se a hipertensão. E aí essa resistência faz com que a pressão, ó, se eleve. Aí quando eu meço essa pressão, quando eu boto lá o aparelhinho, vai dar alta, tá bom? Para isso, a gente vai entender um pouquinho agora como funciona o nosso coração, certo? Então, é importante que a gente saiba que o coração é uma bomba cardíaca. Nós vimos isso em anatomia, né? A gente viu que o coração, ele tá lá todo momento bombeando o sangue, tá bom? E o funcionamento dele se dá através de dois movimentos. Se dá através da sístole e através da diástole. A sístole, ela é nada mais do que um movimento de contração, certo? Então, é quando o coração está lá se contraindo. E a diástole é quando ele está relaxando. Então, é mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo aí na figura que o nosso coração real, oficial, bate, né? Nesse compasso aí que a figurinha tá mostrando, tá bom? Sempre contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. E esse sangue que é bombeado por esse órgão tão importante, ele vai ser difundido lá ao longo dos nossos vasos, certo? Com a hipertensão, tudo isso pode ficar desregulado, né? E vem as consequências. Então, a alteração na pressão, a hipertensão, a subida da pressão pode lesionar alguns órgãos que a gente diz que são órgãos-alvos da hipertensão, né? Que são órgãos que vão sofrer a mais com essa ejeção muito forte, com essa pressão muito grande.
Esses órgãos são o próprio coração, o cérebro e os vasos, né? Principalmente lá os vasos da arquitetura renal, certo? Vamos começar pelo coração, então, para vocês entenderem, né? Imaginem, gente, que como o coração ele é uma bomba que vai lá estar funcionando, batendo, pulsando, se esse sangue tiver numa velocidade muito grande, né? Ele tiver lá correndo com muita força, com muita pressão, na verdade, o coração ele pode começar a ficar sofrido, vamos dizer assim. Ele vai começar a ter que trabalhar muito mais para conseguir mandar sangue na velocidade, na força, na pressão que aquele corpo está exigindo. Isso vai fazer com que a longo prazo esse coração ele possa se tornar até insuficiente. Então, uma das consequências da hipertensão é uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Né? O coração ele está lá trabalhando sempre numa pressão tão alta, ele está lá toda hora precisando dar conta daquela elevação da pressão, que acaba que ele se cansa, tá? Então, essa é uma analogia que eu gosto de usar para vocês entenderem como é que o coração pode chegar a sofrer de uma insuficiência através da hipertensão, certo? É por esse alto débito, essa alta demanda. E aí ele acaba ficando insuficiente, é um músculo, né? Apesar dele ser preparado para trabalhar sem parar, se ele estiver trabalhando exaustivamente, chega uma hora que ele vai começar a ficar insuficiente, certo? Outra consequência da hipertensão também, gente, é o infarto, né? O infarto que é lá a morte de alguma partezinha desse tecido coronariano pela falta de oxigenação. Então, não está chegando mais o fluido sanguíneo ali em alguma parte do coração. Então, o infarto também pode ser uma consequência da hipertensão, certo? No cérebro. Já no cérebro, uma das consequências que a gente tem da hipertensão são os AVCs. Infelizmente, já se sabe, essa relação já é bem estabelecida, né? Que o hipertenso, a pessoa que tem hipertensão, ela tem maior risco de sofrer um AVC. Justamente pelo aumento dessa pressão, certo? Então, fica atento a isso também. O outro órgão que eu disse que sofria, né? Que são os vasos renais, é o rim. A insuficiência renal, ela pode estar presente também na hipertensão, certo? Imaginem aí, é uma analogia que eu também gosto de usar, imaginem aí os vasos renais lá, todos delicados, bonitinhos, né, trabalhando orquestradamente. Imagine um sangue chegando lá, vocês sabem que o rim, ele faz a filtração sanguínea, né? Ele que é responsável por fazer a filtração lá do sangue, a gente conversou isso lá em anatomia. E aí, quando esse sangue chega numa alta pressão, é como se ele chegasse machucando tudo, né? E acaba causando mesmo lesão. Então, gente, não achem que aquele paciente que está lá na hemodiálise, fazendo hemodiálise, é um paciente que tem uma doença muito rara, uma doença, né, muito séria. A maioria dos pacientes que chegam a dialisar, eles tinham por trás uma hipertensão e às vezes uma diabetes associada, né? A diabetes também é outro fator que a gente vai ver no nosso próximo encontro, tá? Então, muito importante a gente saber esses órgãos afetados aí com a hipertensão. Então, resumindo tudo que eu falei, né? O que se caracteriza com uma hipertensão? A gente sabe que os nossos vasos eles são recobertos, né, inteiramente por uma camada muito fina e delicada, que é machucada constantemente quando esse sangue está circulando numa pressão muito elevada. E aí, machuca tanto que o vaso ele começa a ficar rígido, endurecido. E aí, com o passar dos anos, essa rigidez ela pode se elevar tanto, que além de aumentar os níveis pressóricos, começa também a causar lesões nos órgãos-alvos, e além dos órgãos-alvos serem atingidos, todos os vasos do corpo, eles podem chegar no enrijecimento, no endurecimento tão grande, favorecendo a formação de até placas, gente. Placas lá, a ponto de entupir o vaso. Então, olhe como é uma patologia séria que precisa de tratamento e precisa de controle, né? E como é que a gente faz a medição dessa pressão arterial? Se eu disse para vocês que a pressão arterial é a pressão lá, né? Que o meu sangue está correndo dentro dos meus vasos e a pressão com que ele chega lá no coração. Como é que eu faço para mensurar isso, gente? Um físico descobriu como se verifica a pressão.
tá? Então, ele pensou, como é que eu vou fazer? O que é que ele pensou? Ele pensou, como é que eu faço, então, para descobrir o valor da pressão lá, da minha pressão arterial, lá do meu vaso, das minhas artérias. Como é que eu faço para saber isso? Principalmente a pressão lá, que esse sangue está chegando lá no coração. Então, a medida da pressão, ela começou a ser feita no braço, gente, na região onde ela é feita, não por acaso. É porque o braço ele está na altura do coração. E por estar na altura do coração, ele vai mais ou menos simular a pressão arterial que está lá internamente no meu corpo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mais ou menos? Ou está confuso? O que é que esse físico viu? Ele viu que líquidos submetidos à mesma altura estão sobre a mesma pressão. Isso quer dizer que se eu mensurasse a pressão lá no braço, na altura do coração, como a altura do sangue que está correndo no meu braço está na mesma altura do sangue que está correndo no meu coração, a pressão que eu ia achar ali daquele fluido no meu braço era mais ou menos a pressão arterial daquele indivíduo. Então, foi a partir disso que se estabeleceu a medição da pressão arterial, né? A partir desse artifício. Então, é uma medida indireta que a gente faz com o aparelho, né? O esfigmomanômetro e o estetoscópio, onde eu consigo lá fazer a obliteração de uma artéria. Quando eu boto aqui a abraçadeira no braço, né? O intuito é fazer a obliteração de uma artéria aqui, por isso que bombeia e dói, porque vai fechar o fluxo sanguíneo. E aí, quando eu solto o fluxo sanguíneo, o sangue volta a fluir com a força que ele tinha, com a pressão que ele estava exercendo, e a gente consegue mensurar, né? E exatamente a mensuração ela vai ser feita pelos dois movimentos coronarianos, né? Eu vou ter a força de contração, que é a sístole, e a força de relaxamento, que é a diástole. Então, vai ter uma pressão mínima e uma pressão máxima. É por isso que a pressão arterial tem sempre dois valores. Tem o valor primeiro lá, que é o valor máximo, né? Que a gente diz que é a pressão sistólica, a pressão de contração. E tem o valor, o segundo valor, né? Que é a pressão de relaxamento. A pressão que a gente chama diastólica, tá bom? Valores normais, gente. Se fala muito no 12/8, né? Ah, tem que estar 12/8, todo mundo tem que estar 12/8. Mas existe uma faixa aí de normalidade, certo? Não é porque a sua pressão é sempre 10/6 e você está super bem, não sente nada, a vida inteira teve essa pressão, que você tem uma doença, certo? Então, existem normalidades, uma faixa de normalidade que a gente considera ali de 9/6, vamos dizer, até 13/8, 13/9 no máximo, certo? Isso eu estou dizendo para a faixa etária do adulto mesmo, certo? Para criança muda, para idoso também. O idoso às vezes a gente tolera até um pouquinho mais alta, tá bom? Mas para o adulto é isso. Então, para vocês desmistificarem da cabeça de vocês essa questão do 12/8. 12/8 seria o ideal, né? Até mais baixo, se tem várias discussões de que até mais baixo seria melhor. Mas não tão baixo. Então, o limite inferior é 9/6, tá? Abaixo disso a gente já pode caracterizar uma hipotensão, que é o contrário da hipertensão, tá certo? E acima de 3/8, 3/9 a gente já considera, sim, a pressão elevada, tá certo? Fatores de risco para hipertensão, gente. Como eu já disse, a parte genética, né? A questão da obesidade influencia bastante também. O estresse, alimentação, excesso de sal na comida, por exemplo, certo? Além disso, já se sabe que o sedentarismo também pode ser fator de risco para a hipertensão, tá certo? Alguns fatores de risco adicionais: o álcool, o tabagismo, a etnia, né? Já se sabe que afrodescendentes têm maior tendência a ter a hipertensão, certo? E dentre os outros que eu já citei. Quais são os sintomas? Hipertensão dá sintomas? Gente, a maioria não sente nada, acredita? Então, a maioria é assintomático, não tem sintoma. Mas se vier algum sintoma, pode ser tontura, dor de cabeça, né? Uma insônia, às vezes alguma falta de ar, uma visão turva, irritabilidade, certo? Mas a maioria dos pacientes não sente nada. E como descobre? Verificando. Por isso que é importante, existem várias campanhas conscientizando a população que ela precisa verificar sua pressão pelo menos uma vez no ano, certo? Deveria ser até mais. Até, gente, para você conhecer a sua faixa de limite da pressão, certo?
Eu já sei que minha pressão ali varia de 13/8, 12/8, ótimo. Então, quando eu for lá no pronto-socorro passando mal, se ela tiver 10/6, eu já fico, opa, tá baixa. Pra minha, que é geralmente 12/8, estão entendendo? Agora, se a minha é sempre 10/6 e eu vou no pronto-socorro e tá 10/6, opa, então tá bem. Então, quando eu não sei minha faixa etária de normalidade, eu nem esse parâmetro tenho, tá certo? Aí, por isso que a gente usa o 12/8 lá, padrão. Mas é bom você conhecer mais ou menos seu limite pressórico, tá? Como é que eu previno essa danada? Diminuindo os fatores de risco, né? Então, manter o peso adequado, ter uma alimentação saudável, diminuir o consumo de bebida alcoólica, né? Cessar o tabagismo, fazer exercício, diminuir o sal da alimentação e, principalmente, se já diagnosticado, diminuir os fatores de risco e tratar se tiver indicação medicamentosa, tá? Muita gente acha que a hipertensão, ela pode ser tratada, vou tomar a medicação quando normalizar o paro. Ou não, eu só vou tomar no dia que tiver alto. Mas o tratamento da hipertensão é um tratamento contínuo. O paciente ele tem que tomar, mesmo se a pressão estiver normal, como ele acha que não precisa, tem que tomar, certo? Porque é uma doença crônica, gente. É uma doença que pode progredir para aquelas complicações que eu falei. Então, se o paciente ele não usa progressivamente a medicação todo dia, bem direitinho, ele pode evoluir mesmo silenciosamente, sem sentir nada, para aquelas complicações, certo? Então, por isso que é tão importante o tratamento medicamentoso, se o paciente tiver indicação para isso, tá certo? Diagnóstico. Geralmente o diagnóstico da hipertensão não é por sintomas, como eu disse, né? A pessoa vai verificar, dá alta, aí faz um mapeamento, vai investigar e tá com a hipertensão. E o tratamento, como eu já falei, é tirar os fatores de risco, né? Sempre fazer medição da pressão, fazer um controle, fazer um mapinha e usar os medicamentos. Aqui eu trouxe os principais medicamentos utilizados, certo? Não é o foco hoje. O foco é que a gente conheça a doença, a patologia, mas só para vocês saberem que existem várias classes de medicamentos. Existem os diuréticos, os beta-bloqueadores, tá? Existem os medicamentos que vão agir lá na ECA, né? Então, tem os inibidores da ECA, que é os IECAs, que a gente chama, ou os bloqueadores da angiotensina, que são os BRAs, tá? Então, tem várias siglazinhas que a gente utiliza. Isso aqui não é função de vocês saberem. Quem tem que saber é quem vai prescrever, né? É lá o profissional médico. Mas para vocês entenderem, terem uma noção. Quando a gente estiver vendo lá as medicações, né, no módulo de medicações, eu vou mostrar para vocês isso mais detalhadamente. Aqui é só para vocês saberem as classes que existem, que não é só uma classe. Por isso que não pode, meu pai toma medicação para pressão, vou tomar a mesma que ele. Não. Tem que fazer-se uma análise do seu perfil, né? As patologias que você já tem, se você pode ou não. Cada medicação é exclusiva para o paciente, tá bom? Hipotensão. Hipotensão é ao contrário. Hipotensão é doença? Não, hipotensão não é doença. Ao contrário de hipertensão, que a gente diz que é sim doença, a hipertensão arterial crônica é doença, a hipotensão é uma condição, certo? Então, às vezes, por vezes, sua pressão ela pode cair, ela pode baixar. Que situações a pressão pode cair? Certo? Infecções, algumas infecções sérias, né? Se o paciente chegar a ter sepsis, uma infecção mais grave, pode chegar a ter uma queda da pressão, alguma reação alérgica, né? Todas essas são patologias que vão fazer dilatação lá nas artérias e aí a pressão consequentemente baixa, né? Porque vai ter mais espaço para o sangue passar, o sangue não vai bater com tanta força e a pressão ela é reduzida. Algumas doenças cardíacas, né? Pode causar hipotensão, um ataque cardíaco, uma arritmia, quando o coração está lá batendo desreguladamente, certo? Ou com volume baixo de sangue. Então, uma desidratação muito severa, uma hemorragia também pode causar hipotensão, queda da pressão, certo? Mas lembrem-se que é uma condição e sempre por trás tem alguma causa, tá certo? No caso da hipertensão, a gente viu que tem hipertensão primária, né? Que é aquele paciente que não tem lá uma alteração estrutural, nenhuma doença por trás. Ele é hipertenso por si só, porque tem fator de risco, porque tem herança genética para isso, certo? Sintomas da hipotensão: tontura, vertigem, fraqueza, aí essa sim, geralmente é acompanhada de sintomas. Então, enquanto a hipertensão muitas vezes não tem sintomas, aqui a gente tem sintomas, geralmente. O paciente vai se sentir fraco, vai ter visão turva, sonolência, tontura, vertigem. E o tratamento? O tratamento é, primeiro, tratar a causa, descobrir a causa, né? Mas de forma rápida, o que a gente pode fazer é coisas que a gente vê nossos pais, nossos avós fazerem em casa, né?
Sabe aquele salzinho lá que a gente pede para o paciente botar debaixo da língua, comer alguma coisa salgada, um caldo de feijão? Pronto. Essas coisas podem funcionar na hipotensão, certo? Hidratar o paciente, oferecer água, deitar-se com os pés elevados, porque auxilia no retorno venoso, vai ajudar a voltar essa circulação mais rápida e é estabelecido novamente a pressão normal, tá? E é importante dizer que, se persistir, é importante levar o paciente para o pronto-socorro, tá? Sempre assim, a gente tem que lembrar disso, é muito importante. Por quê? Porque a persistência disso indica gravidade, tá? Então é isso, minha gente. Vocês estão vendo que a gente passou um pouquinho hoje, porque realmente esse conteúdo é mais intenso, é mais denso, precisa de mais dedicação. Leiam, se tiverem dúvidas, me mandem as dúvidas. O exercício de fixação vai ficar lá para vocês, tá certo? Vocês já sabem como funciona. Trouxe aqui uma questão. Então, o que a hipertensão ela pode causar? Já vou respondendo, né? Problemas lá no coração, lembra? Insuficiência, infartos, no cérebro pode causar AVC, nos rins aí pode dar insuficiência renal, né? Então, muitas causas aí. Essa é uma das questões que vocês vão encontrar lá. Nosso próximo conteúdo é sobre glicemia capilar e a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de diabetes, tá? Imperdível, tá certo? Tudo preparado com o maior amor para vocês. Um beijão, estudem, tá certo? E qualquer dúvida eu tô à disposição. Tchau, tchau.